Olá, queridos amigos aqui do canal Inspiração Espírita, que acompanham a série de estudos sobre a Revista Espírita. Estamos aqui para mais um vídeo da Revista Espírita de 1860. E esse de hoje, meus amigos, é babado, hein? Babado mesmo, porque Allan Kardec... Gente, ele tinha uma humildade, uma seriedade assim tão grande que uma coragem também. Vocês acreditam que volta e meia, quando algum jornal, algum periódico da época publicava críticas, às vezes críticas assim, sabe, indelicadas, ele realmente transformou a Revista Espírita numa tribuna livre, a ponto de colocar a crítica e depois se dar o direito à resposta, explicar ponto a ponto. E aqui é exatamente isso que acontece. E com essa situação que aconteceu, com essa crítica, esse ataque, na verdade, e depois a resposta, eu pude dirimir uma dúvida que eu tinha, porque em vários momentos eu já tinha percebido Kardec fazendo questão de falar de que muitos dos frequentadores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que eram pessoas estudadas, que era isso, que era aquilo. E assim, cá para nós aqui, às vezes eu ficava um pouco incomodada. Questões minhas, né? Mas eu falava assim, Kardec, e daí, né? Que a pessoa era isso, que a pessoa era aquilo. Por que ficar reafirmando tanto essa questão, às vezes, intelectual e tal? Com esse artigo, deu para entender exatamente o porquê dessa preocupação de reafirmar, dessa questão social, desse lugar de conhecimento, de respeitabilidade desses integrantes. Porque esse era um dos pontos de ataque recorrentes, que vocês vão perceber. Eu vou ler alguns trechinhos aqui. Esse artigo que a gente vai abordar hoje está na Revista Espírita de 1860, em outubro. É o 1º de outubro. Resposta do senhor Allan Kardec à Gazette de Lyon. Então, um jornal lá de Lyon, um ser humaninho assim abençoado, publicou um texto, uma matéria. Gente, vou ler uns pedacinhos aqui para vocês verem. Começa assim: sob o título de uma sessão espírita, a Gazette de Lyon, em seu número 2 de agosto de 1860, publicou o artigo seguinte, ao qual o Sr. Allan Kardec, durante sua visita a Lyon, deu a resposta que vai a seguir, embora aquele jornal ainda não se tenha dignado a reproduzi-lo, ou seja, Kardec colocou aqui na Revista Espírita o que saiu no jornal e respondeu. E isso ele fez, inclusive, nessa ida a Lyon. Mas o jornal não colocou, não tinha até então, pelo menos, publicado o direito à resposta de Kardec. E aí vamos à matéria maravilhosa, só que não, né? São chamados de espíritas certos alucinados que, não obstante haverem rompido com todas as crenças religiosas de seu tempo e de seu país, pretendem entrar em relação com os espíritos. Concebido das mesas girantes, o espiritismo não passa de uma das 1000 formas desse estado patológico em que pode cair o cérebro humano quando se deixa levar por essas 1001 aberrações de que a antiguidade, a Idade Média e os tempos atuais não deixaram de dar muitos exemplos. Gente, olha como que o homem começou o artigo dele, meu Deus do céu. Condenadas prudentemente pela Igreja Católica, todas essas pesquisas misteriosas que escapam ao domínio dos fatos positivos não têm outro resultado, senão produzir a loucura nos que delas se ocupam, supondo que este estado de loucura já não tenha passado ao estado crônico no cérebro dos adeptos, o que está longe de ser demonstrado. Aí ele agora vai dar uma tacadinha em Kardec, Os espíritas têm um jornal em Paris e basta ler algumas passagens para nos certificarmos de que em nada exageramos.
A inépcia das perguntas dirigidas aos espíritos evocados só é comparável à estupidez de suas respostas, e com razão é permitido dizer-lhes que não vale a pena voltar do outro mundo para falar tantas tolices. E aí segue, tá? Segue nesse nível aí, assim, de ataque que vocês perceberam. E ele vai dizer que foi para a prática, né? Que foi ali testar essa teoria dele de que os espíritas eram todos pessoas com problemas psíquicos, loucos, inéptos. E ele vai a uma reunião que acontecia entre operários em Lyon. E ele vai utilizar isso como um ponto de ataque para dizer que uma coisa dessa só poderia realmente ser de gente que não estudava, de gente que não tinha maiores conhecimentos críticos. E ele vai trazer um monte de informações sobre o que ele presenciou lá, inclusive distorcendo várias informações, como a gente vai perceber depois na explicação de Allan Kardec. Mas o grande ponto que eu queria trazer é que essa pessoa vai se utilizar da simplicidade daquelas pessoas, daqueles trabalhadores de Lyon, para atacar a doutrina. Para dizer assim, olha, isso não é ciência, porque a doutrina espírita é uma ciência. E ele diz, isso não é ciência, isso não é filosofia, isso aí é uma qualquer coisa, entendeu? É isso que ele queria. Esse era o objetivo do ataque. E ele vai fazer todo um texto aqui, toda uma matéria, contando o que ele diz ter presenciado e em tom de deboche mesmo. Outrora, a igreja era bastante poderosa para impor silêncio a semelhantes divagações. Talvez ela castigasse em demasia, é verdade, mas detinha o mal. Hoje, considerando-se que a autoridade religiosa é impotente, que o bom senso não tem bastante poder para fazer justiça a tais alucinações, não deveria a outra autoridade intervir neste caso, pondo fim a práticas cujo menor inconveniente é tornar ridículos os que delas se ocupam? E aí tem as iniciais C.M. Gente, isso é tão importante para a gente entender que tipo de situação era experienciada por Allan Kardec e pelo movimento espírita da época, pelos grupos da época. Imagina, isso aqui saiu num jornal, numa Gazeta de Lyon, um ataque assim direto e querendo colocar a doutrina espírita no ridículo. Aqui a gente está em 1860, em outubro. Isso tinha saído no jornal de Lyon, sendo que os grupos espíritas de Lyon são grupos, né, muito unidos, grupos fortes. Allan Kardec vai mais de uma vez visitar Lyon, vai falar da grandiosidade dos espíritas de Lyon, vai falar inclusive dessa alegria, isso está lá no livro Viagens Espíritas, da alegria de ver entre os espíritas dali operários ao lado de homens letrados, estudados, de ver exatamente esses laços de fraternidade ali de uma forma tão forte, tão bonita. Ali ele vai falar encontrar verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos, pessoas que realmente viviam a partir do Evangelho e da moral do Cristo, que levavam em consideração todas essas consequências morais advindas do estudo da ciência e da filosofia espírita. E isso que é um ponto lindo, esse jornalista, que eu acho que era um jornalista, ele vai trazer aqui como um ponto de ataque. E por isso que Allan Kardec vai precisar ressaltar na resposta dele de que sim, existiam operários, inclusive ele vai defender os operários, falando, olha, tipo assim, meu filho, olha como você está falando das pessoas. Por que você está falando como se isso fosse um ponto negativo? Isso são as minhas palavras, né? Mas eu vou ler para vocês as colocações de Kardec, que é meio que dando uma chamada, assim, do desrespeito que ele estava falando. Mas Kardec vai precisar também dizer, olha, temos no movimento espírita operários, que bom, mas temos também pessoas que tiveram condições de estudar, homens de ciência, homens de filosofia, e que podem sim discernir, encontrar na doutrina espírita uma ciência positiva, a oportunidade realmente de analisar os fenômenos e as comunicações. E aí, gente, olha a classe, porque o cara meio que desceu o nível, vocês viram que ele, ó... E eu queria ter essa capacidade, assim, acho que de tudo que eu admiro no Kardec, olha que eu admiro muita coisa,
mas o que eu mais admiro de tudo é a capacidade de lidar com a crítica ofensiva, que isso que é uma crítica muito ofensiva, sem personalismo, sabe? Sem melindre, conseguindo responder, porque ele poderia, né, ignorar, mas ele responde e ele não perde a educação, ele não perde a cordialidade, ele não perde a humildade. Gente, obrigada, Kardec. Um dia você faz um curso pra gente de como fazer isso, porque sinceramente é difícil, mas eu admiro. Então vamos ver aqui o que Titio Kardec falou pro rapaz abençoado, Senhor, e vamos aprender, gente, porque é uma lição, tá? Resposta do senhor Allan Kardec ao senhor redator da Gazette de Lyon. Senhor, aí ele vai dizer que enviaram um artigo que foi assinado por fulano, bababá, bababá. E ele diz, nesse artigo, se não sou atacado, se não indiretamente, porque o nome dele não foi citado, eu sou na pessoa de todos os que partilham de minhas convicções. Isto, porém, nada representaria se vossas palavras não tendessem a falsear a opinião pública sobre o princípio e as consequências das práticas espíritas, cobrindo de ridículo e censurando os que as professam, e que apontais a vindita legal. Peço-vos permissão para fazer algumas retificações a respeito, esperando de vossa imparcialidade que publiqueis minha resposta, já que julgaste por bem publicar o ataque. Não penseis, Senhor, que eu tenha o objetivo de vos convencer, nem de retribuir injúria por injúria, sejam quais forem as razões que vos impeçam de partilhar de vossa maneira de ver, não cogito em procurá-las, e as respeito se forem sinceras. Só reclamo a reciprocidade praticada entre gente que sabe conviver. Quanto aos epítetos incivis, não é de meu costume utilizá-los. Se tivesses discutido seriamente os princípios do Espiritismo, se a eles tivesses oposto quaisquer argumentos bons ou maus, eu teria podido vos responder. Mas como toda vossa argumentação se restringe a nos qualificar de imbecis, não me cabe discutir convosco se tendes ou não razão. Limito-me, pois, a destacar aquilo que as vossas asserções têm de inexato, fora de todo personalismo. Palmas para Kardec. Gente, que coisa linda isso daqui, né? Olha, é enorme, eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas Kardec vai pegar pedaço por pedaço, e aí eu queria ir para aquela parte dos operários. Vosso artigo contém um erro de fato, que mais uma vez prova vossa ignorância em matéria de espiritismo. Antes disso, ele vai dizer que o rapaz, assim, meio que não leu, não sabe o que é espiritismo e quis só atacar, né? Dizeis, os adeptos em geral são operários. Sabei então, Senhor, para vosso governo, que dos 5 ou 6 milhões de espíritas que existem atualmente, a quase totalidade pertence às classes mais esclarecidas. Vocês entenderam por que ele precisou falar isso? Vocês entendem que ele está precisando falar isso porque o cara usou isso para atacar? Vocês entendem isso, né? Senão daqui a pouco vão sair falando que Kardec é preconceituoso. Vocês entenderam o contexto, né? Fica a dica. Entre seus aderentes, conta grande número de médicos em todos os países, advogados, magistrados, homens de letras, altos funcionários, oficiais de todas as patentes, artistas, sábios, negociantes e etc. Pessoas que levianamente colocais entre os ineptos. Mas deixemos isso de lado. As palavras insulto e injúria vos parecem muito fortes? Vejamos. E aí ele vai continuar, mas eu queria ir para uma outra parte em que ele resgata essa questão dos operários. Já pensaste, Senhor, que não atacais apenas os espíritas,
mas toda a classe operária, e em particular a de Lyon? Esqueceis que são esses mesmos operários, esses mesmos tecelões, como dizeis com afetação, que fazem a prosperidade de vossa cidade por meio de sua indústria? Teriam sido criaturas sem valor moral os operários que produziram Jacquard? De onde saíram em bom número os vossos fabricantes que adquiriram sua fortuna com o suor do rosto e graças à ordem e à economia? Não é insultar o trabalho comparar seus teares a forcas ignóbeis? Isso foi uma comparação que o jornalista havia feito. Ridicularizai-lhes a linguagem e vos esqueceis de que o seu ofício não lhes permite fazer discursos acadêmicos. Será necessária uma franqueza excessiva para dizer o que se pensa? Vossas palavras, Senhor, não são apenas levianas. Emprego esta palavra por consideração. Elas são imprudentes. Se algum dia Deus vos reservou dias nefastos, orai a Ele, para que os tecelões de Lyon não se lembrem disto. Os que são espíritas esquecerão, porque a caridade o ordena. Assim, fazei votos para que todos os sejam, uma vez que é no espiritismo que eles aurem os princípios de ordem social, de respeito à propriedade e de sentimentos religiosos. E aí Kardec continua mais um monte de coisa e no final ele diz: aceitai, Senhor, minhas respeitosas saudações. Allan Kardec. Gente, olha, se puderem, por favor, tem na Kardecpédia, se você não tiver assim a versão impressa, tem no site da FEB em PDF, leiam essa resposta de Allan Kardec. Ele vai pegar pedaço por pedaço dos ataques, das palavras ríspidas, desrespeitosas que esse jornalista vai trazer, algo que foi publicado assim no jornal da época, então imagina a repercussão daquilo em Lyon. E Allan Kardec, com muito cuidado, com muita sabedoria, ele vai pontuar cada partezinha e é assim um ensinamento gigantesco para o momento em que vivemos, em que é tão difícil discordar, é tão difícil encontrar esse ponto de equilíbrio entre a divergência e o ataque, o personalismo e o melindre. E ele, olha, dava aula disso assim na nossa cara. Então, muito obrigada a todos. Vamos estudar, vamos continuar acompanhando o canal. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue e vamos adiante. Estamos na Revista Espírita de 1860. Temos ainda um longo e maravilhoso caminho pela frente. Até breve.